Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco na noite de terça-feira, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Agradecemos aos nossos web ouvintes que estão sempre conosco nas noites aqui maravilhosas dos programas que temos sempre aqui na Rede Chimarrão. E hoje, não é? Nós novamente temos um assunto que é muito interessante, que nós vamos falar aqui com a nossa convidada, que é o que comunico quando comunico. E para nossa alegria nós temos aqui conosco Mirielle Colombo, que é fonoaudióloga, especialista na área de voz profissional, especialista na dinâmica de grupo, gestão corporativa e especialista em neurociência. Nossa, que prazer. Muito boa noite, seja muito bem-vinda, Mirielle, ao nosso programa. Muito obrigada, Paulo. Quero, nesse momento, saudar todos os ouvintes da Rede Chimarrão, agradecer a presença da Cristina, do Roselino e agradecer muito pelo convite de poder estar aqui compartilhando com vocês sobre comunicação. Perfeito. Nós que agradecemos essa oportunidade, né? Novamente, como a gente fala, né? Quem faz algo na nossa cidade é interessante, que ajuda e que às vezes não é muito conhecida pela pouca divulgação que nós temos, né? A gente traz aqui para o programa justamente para divulgar. E de antemão eu já digo que todas as informações, né, que depois tu vai nos passar, teu contato, tua especialidade, que eu sei que são outras, tem mais, né? Me comentou antes, são mais. A gente vai estar disponibilizando no nosso website, né, no YouTube, no Facebook, enfim. Mas a gente queria que você falasse um pouco sobre esse assunto da comunicação. Muito bem. Então, comunicação é uma competência que nós chamamos, dentro do estudo da análise comportamental, de uma metacompetência. O que significa uma metacompetência? Ela está acima de todas as outras. Existem duas competências muito importantes dentro da área comportamental, que é a gestão emocional e o processo de comunicação. Então, através dessas duas competências, nós conseguimos desenvolver tantas outras habilidades através dessas duas. Então, a comunicação realmente é algo que eu trabalho há 25 anos e que eu sou extremamente apaixonada, porque a comunicação ela tem muitas nuances. E eu sempre gosto de explicar que a comunicação existem dois aspectos. Tem a comunicação técnica, que é voltada à dicção, à postura, à oratória, a apresentações, mas tem uma outra parte da comunicação que se refere à parte mais relacional. Como eu administro um conflito, como eu consigo ter relações através do meu processo de comunicação. Então a comunicação é para tudo na vida da gente, é na família, é no trabalho, é na liderança, é em todos os contextos em que a gente está inserido, ela é tão importante, tão significativa. Para que a gente passe uma mensagem, para que a gente consiga trazer os nossos conhecimentos, para que a gente consiga ter empatia, partilhar tantas coisas, né? Então esse é um processo que eu sinto uma dificuldade grande nas pessoas, né? A gente vê hoje uma dificuldade, assim, eu diria significativa nesse processo, tanto na parte técnica, sim, como na parte mais comportamental da comunicação. A gente observa, né? A gente estava comentando que na atualidade hoje ainda mais, né? Eu me lembrei agora sem querer de uma frase, não me lembro de quem que era, quer dizer, que quem não se comunica se trombica, né? Eu acho que não é tão atual isso, porque a gente se comunica muito errado, né? De como tu bem colocou, tanto no trabalho, profissionalmente, pessoalmente, socialmente, né? E a comunicação a gente também precisa entender que ela é um produto. E ela é um produto de muitas coisas que a gente viveu. Então, quando nós estamos trabalhando o aspecto de comunicação, eu sempre gosto de fazer uma reflexão com as pessoas sobre o que foi aprendido desde de casa, certo, nunca fazendo um julgamento de pai e mãe, porque pai e mãe conseguiram sempre nos passar aquilo que no melhor que foi possível. E eu sempre digo, às vezes o processo deles de comunicação foi tão precário, né? Eles já conseguiram fazer uma melhoria muitas vezes, certo, com a gente, mas o processo de comunicação às vezes na família já é um processo difícil, né? Então a escuta, a fala,
o tempo de argumentação, essa questão de a gente ou aquele que não fala. Ou aquele que não fala. Que guarda o rancor e não fala nada. Não fala nada, né? Então, a comunicação, nós sempre somos um produto das nossas vivências. Então, olhar para trás, ver o que eu aprendi, poder entender hoje, fazer uma autoanálise, né? O que eu trouxe para o hoje e o que me serve e o que não me serve mais. Então, eu noto que o autoconhecimento dentro do processo de comunicação não é tão grande. Hoje mesmo eu estava trabalhando o dia todo com um grupo, né, onde a gente fez uma análise, uma autoavaliação do seu processo, de como as pessoas acham que são percebidas, de como elas gostariam de ser percebidas, o quanto elas estão atentas a isso dentro do processo, por exemplo, corporativo, que é o que eu trabalho bastante, né? Então, realmente a comunicação é apaixonante e ela faz uma diferença enorme na vida das pessoas. Eu vejo que às vezes acontece e a gente observa. Não que tu observe para achar feio, para a gente não fazer aquilo que a pessoa está fazendo. Por isso a gente observa. Que às vezes a palavra não é ofensiva, mas a energia da palavra é um problema. Eu digo que é a intenção. A gente precisa cuidar muito do processo de intenção. Então, às vezes a pessoa diz alguma coisa de com que intenção tu estás dizendo isso, né? Com a tua mensagem. Mas existem 5 aspectos que nós precisamos cuidar muito dentro do processo de comunicação. A nossa postura, né? Então, às vezes eu digo, não, eu valorizo o que outro está falando, mas a tua postura não comunica isso. Né? Tu não estás comunicando essa valorização. Tu não escuta, né? Não tens uma boa escuta, não faz um processo, não considera o que o outro está trazendo. Então só a tua fala é o importante, a tua opinião é importante, então tu não faz uma co-construção. Então esse olhar da nossa postura, do nosso jeito, da nossa maneira de fazer as coisas, desde uma postura corporal como uma postura de comportamento, né? O nosso tom de voz, que é algo tão significativo e que precisa... Então tudo pode, eu sempre digo que tudo pode ser dito, mas não aumenta o tom de voz, não há uma necessidade de fazer isso. Tu precisa ter um tom de voz com energia, com entonação, com ênfase, né? Mas cuide, não ative as pessoas em função de um tom de voz. A fisionomia do nosso rosto, né? Tão importante muitas vezes, e que a gente não se dá conta que essa fisionomia aproxima ou ela afasta. Né? Então, qual é a tua fisionomia numa conversa, quando tu chega num local? Eu sempre digo, todo o tempo tu está sendo observado. Perceba como está a tua postura, a tua fisionomia, o teu gesto, que é tão importante. O gesto veio para contemplar o processo de comunicação, mas às vezes o gesto das pessoas ele é um gesto mais agressivo, não é um gesto empático, não é um gesto... Ele acaba afastando. E outro processo muito importante é o uso do vocabulário. Né? O uso das palavras. Então, quando eu estou atendendo principalmente individualmente, assim, eu peço para a pessoa poder se observar muito no uso das palavras. Qual é o teu vocabulário? Porque é muito diferente eu dizer para uma pessoa, não concordo contigo. Por que tu diz desta forma? Por que tu não diz assim, olha, o que tu está trazendo é importante, eu agora gostaria de incluir o meu ponto de vista. Olha, que interessante. Estou olhando a coisa de outro ângulo. De outro ângulo, estou vendo de uma outra maneira, né? Mas eu não desconsidero o que tu está trazendo. Porque a comunicação, nós não precisamos convergir sempre para o mesmo lugar. Bater de frente. Mas não preciso bater de frente. E eu não preciso retirar o que é do outro para incluir o meu. Diminuir, né? Sabe que agora tu estava falando e eu me lembrei de algumas reuniões que eu participei, né? Vai muito encontro, como tu mesmo fala, né? Que é corporativos. O teu trabalho é forte na questão corporativa. Eu me lembro que uma reunião foi feita e tal, e todo mundo chegou ao mesmo consenso e de repente o diretor diz, alguém discorda? E a grande maioria discordava. Porém não tinha talvez coragem, ou se eu falo agora, é um momento de discordar, não é um momento de discordar. E foi muito engraçado que uma das pessoas falou, olha, eu não concordo, por tal e tal motivo. E arrastou quase que a totalidade das pessoas que também não concordavam. Então é como tu falou, né, a questão do medo, mas que maneira eu faço para me posicionar com a questão da minha palavra, para não ser agredido com isso, né, não ser discriminado. Então existe toda uma questão de observância nisso também, né? Existe. E, por exemplo, quando a pessoa diz alguém discorda, eu não diria eu não concordo.
Né? Olha só. Eu diria, eu traria um ponto de vista. Olha, né? interessante. Eu gostaria de trazer o que eu vejo disso, não é o fato de concordar ou discordar. Ou discordar, mas então tem um texto que eu gosto muito, o texto do Mariotti, que ele fala sobre o reduzicionismo. E quando a gente entra nesse mecanismo do concordar e discordar, a gente entra num reduzicionismo das coisas. Né? Então, ou fica o que eu falo, ou fica o que tu fala. Uma pessoa que se diz escutar adequadamente, escutar de uma maneira bastante empática, ela não faz isso. Porque o que é uma escuta verdadeira? Uma escuta verdadeira é a partir do que você falou, eu consigo fazer uma reflexão. Perfeito. Então, eu não fico querendo ter razão. Eu fico refletindo sobre o que disse. E às vezes a gente diz, sabe o que tu disse agora me fez pensar? Fez sentido. E me fez pensar uma outra questão. Não é o fato de eu concordar completamente com o que a pessoa está dizendo, mas quando eu estou disposta a ouvir, eu realmente a escutar, eu estou disposto a refletir sobre o que está sendo dito. E as pessoas perdem um tempo precioso entre só querer colocar um ponto, só discordar, em vez de poder fazer um processo de reflexão. Porque ali que está o segredo da vida, eu acho. O somatório das ideias diferentes forma uma ideia principal. Exato. Então, se a gente não concordar com o que as pessoas dizem, ou não valorizar, ou não avaliar, a gente não vai evoluir. Não, ok, vai ficar sempre com a minha ideia. Mas aí existe uma questão que né, a Mirelle colocou muito bem. Eu posso não concordar, posso naquele momento, mas como eu vou dar essa opinião? Né? Dizer, eu não concordo, pode já gerar um conflito. Uma barreira. Ok, eu concordo, mas tenho uma opinião, poderia colocar, olha que interessante. Isso serve muito, me corrija se eu estiver errado, por exemplo, eu estou sendo avaliado numa contratação, por exemplo, né, para exercer determinada função na empresa. Eu posso botar tudo a perder ali, ou não, usando essas dicas que tu deste agora, porque eu bem lembro que numa entrevista a postura, a dicção, elas são muito avaliadas, a gente sabe disso, né? E até agora lembrando uma situação, uma empresa, eu não me lembro qual, dos Estados Unidos, ela fazia a seguinte entrevista com o candidato não de frente com o RH. Posicionava ele na mesa aqui, eu vou te escutar lá da outra sala, para que ele fosse mais à vontade. Exatamente, fosse o mais natural possível, porque eles buscavam o melhor do profissional. E às vezes a gente, perante uma situação dessas, acaba mascarando o meu eu verdadeiro, ou mostrando o meu eu verdadeiro, né? E aí, enfim, essas dicas que tu deste são muito interessantes para essa questão e para outras funcionalidades dentro da corporação, né? Tem umas coisas que eu estava pensando que eu queria comentar. Tu colocou, Paulo, que agora a gente está tendo mais problema de comunicação, né? Mas eu penso que agora é que a gente está dando atenção a esses problemas. Ou prestando atenção. Porque antigamente eu lembro assim, até quando eu era criança, que quando a gente tava conversando e aí meu pai dizia assim, olha, que é conversa de adulto, vai lá com as crianças, né? Então, tinha assim, tu pode ver, os meus avós sempre foram mais quietos, nunca foram assim de conversar, de estar numa mesa assim e debater um assunto com esse, ou comentar se a pessoa, como que ela se expressa. Eu acho que era talvez mais distante as relações, assim. E eu acho que hoje que a gente tá prestando atenção nisso, hoje que a gente tá... E aí, quando a gente presta atenção nisso, a gente começa a ver as falhas, né? Falhas. Vai começar... Eu penso assim, porque antigamente eu vejo assim... Não tinha opinião. Tu viu? Ou não prestava atenção, como a Cris falou, tu não prestava atenção. Tu vai contratar a pessoa, ela faz o trabalho bem feito? Tá bom. Né? Pronto. Ela se dispõe a fazer isso? Pronto, eu não lembro assim de ouvir das outras pessoas, não, ela é uma pessoa que fala bem, se comporta bem, tem um bom relacionamento com as outras pessoas, tu não lembra de ter isso, né? E outra coisa que eu vejo também é que muitas vezes a nossa dificuldade de se comunicar é o que mais cria problema. Eu vejo assim, principalmente em casa, com teu marido, com a tua esposa, que é onde tu não cuida tanto, né? A forma com que tu vai falar. Tu é mais eu. Tu é mais, exatamente. Mais e às vezes natural. tu chega em casa de um dia estressado e aí ele fala uma coisa e tu responde assim de uma forma mais ríspida, né?
pronto, já criou o problema, né? E às vezes nem é com ele ou com ela, né? Geralmente. Mas eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo, assim, que mais cria. Ou a questão do vocabulário que a Mirelle falou, de tu usar uma palavra e talvez aquela palavra não fosse a mais adequada no momento, e aí a pessoa já recebe aquilo de uma forma diferente, né? Então eu vejo, assim, acho muito legal a gente prestar atenção nisso, porque eu acho que é pra facilitar a vida de todo mundo, né? A tu conseguir. E eu achei muito interessante essa questão da inteligência emocional, porque eu acho que uma tá totalmente ligada à outra. Sim, com certeza. A nossa construção interna, o que nós temos no interno, se transfere pelo processo de comunicação. Verbal e não verbal. Tudo comunica. Não existe nada, se a gente pensar, existe alguma coisa que não comunica? Não, Nada. Não existe. Olha que eu já procurei, né? Já pensei muito sobre isso. E não existe nada que não comunique. Então, tudo que está no meu interno passa para o externo, tudo eu estou comunicando, e hoje em dia, com a inteligência artificial, muitas coisas, né, estão sendo criadas, enfim, mas as pesquisas estão também apontando muito para essa questão do futuro, a questão do relacionar-se, do comunicar-se, das relações, elas vão, na inteligência artificial pelo menos, sim, ela não supre. Exato, não vai suprir né? isso. Talvez até possa suprir em algum momento, não sei. Mas nesse momento que a gente está vendo é que não, as relações ainda são extremamente importantes. E essa forma de fazer as coisas precisa ser pensada. Então hoje no mundo corporativo, tu sempre tu contrata alguém muito pelo técnico, mas tu demite sempre pela questão comportamental. Exato. E quando as pessoas dizem assim para mim, né, nós precisamos de uma liderança mais humanizada. Eu até digo, mas o que é uma liderança mais humanizada? Quem nós somos? A gente ainda precisa falar de liderança humanizada? Sim, é tão estranho. É estranho, né? Nessa época nós temos que falar de uma liderança mais humanizada. Então, olha como ainda isso precisa vir para a mesa. Ser trabalhado. O que está sendo dito sobre isso? Né? O que isso significa na prática? Então, nunca se falou tanto desse processo como agora. E quando as pessoas dizem, nossa empresa é foco em resultado. Sim, mas o resultado justamente são através das pessoas. Tu pode ter todas as máquinas, tu pode ter toda a tecnologia. Ele não vem de outra forma. Tu vai precisar das pessoas. Então, a gente poder ter uma liderança, por exemplo, onde a gente inclui o pensamento desse colaborador, onde a gente consegue co-criar junto, onde a gente consegue incluir eles para resolver as situações, onde eles se sentem parte, onde eles se sentem pertencentes, porque existe um método da motivação chamado SCARF. O SCARF foi um estudo das neurociências que mostram justamente o que é mais importante para o cérebro social e o que realmente motiva o colaborador. Então, o SCARF, as letras do SCARF, falando em português, né? O S do status. Então, todas as pessoas gostam de ser reconhecidas, né? Necessitam disso. E aí, através do meu processo de comunicação, por exemplo, como um colega, como um gestor, enfim, eu posso me manifestar de várias formas e fazer de várias maneiras que ele realmente se sinta reconhecido. O C do SCARF é a certeza, a necessidade que o ser humano tem de conseguir entender aonde ele está pisando. Por exemplo, quando a gente fala sobre os direcionadores estratégicos de uma empresa, aonde a gente quer chegar, deixa isso claro para o nosso colaborador, fala sobre o nosso setor, as nossas, os objetivos, as metas, o que a gente espera. Isso tudo trabalha a questão da certeza do nosso cérebro social, né? Então isso é super importante. O A é autonomia. Todo ser humano gosta de autonomia. E a autonomia, tu também passa pelo processo da conversa, do diálogo, porque eu tô me relacionando contigo, mas tu tem a tua autonomia, eu tenho a minha, e a gente respeita essa autonomia. O R da letra do SCARF é o pertencimento.
Então, se eu não escuto, se eu não deixo incluir, se eu não faço isso, a pessoa não se sente pertencente nessa relação, seja gestor-colaborador, seja esposa e marido, seja pais e filhos, eu não me sinto pertencente. E a última letra do SCARF é a justiça. Né? A gente, toda vez que mexer com o ser humano no aspecto da justiça, ele não se sente motivado. Então são 5 letras que trabalham a motivação. Então nessas 5 letras a comunicação está totalmente envolvida. Totalmente envolvida. É a forma como a gente constrói todas essas relações. Então isso precisa ser pensado. Toda vez que nós não formos, de alguma forma, atendidos nessas necessidades, a gente não se motiva tanto a estar nessa relação. Eu não me motivo tanto a trabalhar nesse lugar. Não foi ouvido? Não faz sentido. Não estou pertencendo ao lugar. Estou pertencendo ao lugar, o que eu falo não importa, nem é me perguntado. Né? Não sou importante. Não sou importante, não é significativo, eu não sou significativo, né? Então vai desmotivando. Vai desmotivando, vai esfriando essa relação. Né? E nunca foi tão evidente, como tu bem colocou, essa questão de ter comunicação. Porque no passado, como a Cris bem colocou, não existia comunicação partindo da família. Quando você adentrava numa empresa, ninguém queria que você falasse, você só produzisse, ponto. Né? Se você fosse mudo, melhor ainda, ponto. Né? Não queriam, né? Só que hoje, né, com as tecnologias e com as mudanças, é necessário esse pertencimento, porque o colaborador talvez traga soluções, talvez não, traz soluções, e eu preciso ouvir ele. E aí, como é que eu faço ele participar e ser parte da empresa? Também me colocando no lugar de ouvindo. Né? E eu vejo que é fundamental a gente ouvir o colaborador, porque quem está... vivencia o problema. É ele, né? Então, é super justo, né, que seja ouvido. Porque como o Rosinho falou, ele que tá ali vivenciando. E às vezes a gente de fora vê algo que seria uma solução e não é, né? Exatamente. E muitas vezes a contextualização pode ser até... Vamos supor, eu estou aqui no grupo de gestores, talvez a gente participe de alguns contextos e algumas questões estratégicas que realmente já foram discutidas. E a partir de um fórum discutido, a gente entende que existe um direcionamento e existe um caminho que já foi discutido e que a gente hoje não vai talvez trazer para a pauta para ser discutido. Mas o quanto é importante eu, por exemplo, comunicar essa equipe. O quanto é importante dizer para eles, olha, e foi feito isto, nós estudamos esses aspectos, nós coletamos as informações, nós analisamos, então a partir desta análise a gente entendeu que esse é o direcionamento, a partir de uma análise feita. Então eu sempre digo que não são as pessoas que decidem, são as informações que decidem. Não é o ser humano que deve decidir, são as informações, é a análise de contexto que vai dizer que tipo de decisão nós precisamos tomar. Sempre que ficar voltada só para o indivíduo, nós estamos ferrados. Porque cada um vai ter um monte de certeza dentro de si. Verdade, né? Verdade. Eu tenho certeza. Porque quando eu digo assim, tu acha que tu tá certo no que tu tá falando? Claro que a pessoa vai dizer que sim. Sim, tô certo. Né? O nosso colega Jacques, né? Um abraço, Jacques. Me lembrei de... Ele falou uma vez aqui, porque ele participou muito tempo do CVV, né? E ele disse qual era a diferença de escutar e ouvir. E é muito interessante, né? E às vezes a gente só está escutando, vou falar por mim, né? Só está ouvindo. Desculpa, só está ouvindo e não está escutando. Então, beleza. Não avalia. Entrou aqui e saiu do outro lado. Beleza, né? Ok, né? Aquela coisa, ok. Homem é bom nisso. Outra coisa que é problema também na comunicação são pessoas que elas guardam o emocional de um lugar, de uma situação e descarregam no outro lugar. Perfeito, bem colocado. Ele tem um problema na empresa, Descarrega em casa. Eu sempre digo que isso até que a Cristina trouxe antes, né? Em casa a gente é a nossa pior versão, e é verdade. Eu sempre digo que no trabalho parece que as pessoas têm um pouco mais de juízo nesse processo de comunicação. Se controla um pouco mais. Se controla um pouco mais. E é engraçado, porque em casa estão as pessoas mais caras para nós, são as pessoas que nós mais amamos, que nós mais
Dependemos. Então, dependemos e assim, que nós escolhemos para nos relacionar. Porque foi uma escolha, foi uma decisão. Então, eu sempre digo, eu e meu marido cuidamos muito isso, assim, o nosso lugar, a nossa casa é muito sagrado. E eu quero que a minha casa seja sagrada. Né? Eu não permito que a gente não permite que esse tipo de coisa entre Descanso. Não, né? Então assim, tudo pode ser falado, a gente conversa, a gente fala, mas assim, se eu dei o meu melhor no trabalho hoje, eu que convivo com tantas pessoas e atendo tanta gente, eu dei o meu melhor para essas pessoas. Eu estive o dia todo concentrada, entregando o que eu tinha de melhor. Por que eu chego em casa e entrego o meu pior? Né? Por que em casa eu faço isso? Então, é algo que precisa ser pensado. Eu acho que é muito... Eu vou dizer que seja cultural, talvez. Eu acho que é aquilo que... Semana passada a gente teve um convidado, Paulo, e ele falou que são as pessoas que... aquelas relações... Né? Isso, mas ele falou que são aquelas relações que a gente tem... mais garantia que a gente não vai perder, né? Que não é garantia. Exato, por isso que eu botei entre aspas, por garantia, mas, né? Mas aquelas pessoas que uma liberdade, eu tenho uma liberdade que não vão embora, não vão, porque assim, se tu explodir na empresa, tu é demitido. O teu chefe, exatamente. Mas tu é demitido em casa também. E pronto. E com certeza custa muito mais caro. Exato. E tem umas rescisões que é promissório, que não vai embora, com tempo de castigo, né? Mas isso, por exemplo, é humanização que a gente fala. Mas isso que, desculpa, isso que tu colocou é muito interessante, porque eu entendo talvez que seja uma questão até cultural, porque como tu bem colocou, nossa, eu dou o meu melhor na empresa, e quando eu chego em casa eu dou o meu pior. Eu não consigo separar, ó. Terminou o meu trabalho. Venho para casa, meu amor, meu marido e tal, né? Aquele solo sagrado que eu convivo, que eu respeito, é outra situação. Só que eu não consigo desligar isso, né? Mas eu acho que isso... Desculpa, Cris. Não. Eu acho que isso, para mim, é baixa consciência. Baixa consciência. Então, para mim, isso é uma questão de consciência. Então, assim, onde está a tua consciência? Né? Para te poder avaliar o que tu vem fazendo. Por que tu te comporta desse jeito? Né? Avalia, te pensa. Esse relacionamento é importante para ti? Os teus filhos são importantes para ti? A tua esposa, o teu marido, o teu âmbito familiar? Então, eu acho que falta muita consciência realmente, assim, né? Porque... Por que tu precisa explodir? Por que tu precisa... Por que tu não conversa? Ou fechar a porta e não falar com ninguém. Não falar com ninguém, né? Enfim, e começar a ter atitudes que complicam tanto em casa. Então, eu vejo uma dificuldade enorme, assim, nesse diálogo, assim, nesse diálogo familiar. A gente vem vendo cada vez mais, e pelo que as pessoas trazem e pelas dificuldades, então, da gente poder fazer um entendimento. Então, eu sempre digo que é consciência, e a autoconsciência, porque consciência todo mundo tem. Até uma planta, né? Até uma bactéria, ela tem consciência. Ela sabe, uma bactéria sabe o que faz bem e o que não faz para ela. Uma bactéria sabe. Mas a autoconsciência é uma questão do ser humano. E uma das pesquisas, assim, dos últimos tempos que eu tenho estudado sobre a autoconsciência, que é da Tasha Eurich, ela fez uma pesquisa enorme sobre a autoconsciência, com mais de 5.000 pessoas, foram analisados muitas pessoas, e eles conseguiram chegar em o que ela chama de unicórnios da autoconsciência, né? E que foram a matriz deles para fazer toda a pesquisa. E aí eles analisaram premissas da autoconsciência, enfim, e eles chegaram, eles faziam a pergunta, né, de se as pessoas se achavam autoconscientes. Então, 95% das pessoas responderam que sim, que se achavam autoconscientes. Só que na pesquisa, quando eles aprofundaram isso realmente, só 10 a 15% eram autoconscientes, pelas premissas da autoconsciência. Então, olha, né, as pessoas se acham autoconscientes. Se julgam autoconscientes. Então a gente tem muito para pensar. Eu acho que essa avaliação diária que a gente precisa fazer, né, do nosso comportamento, do nosso dia, da maneira como eu quero viver. Porque eu sempre digo, os próprios pensamentos, dentro do processo de comunicação, eu sempre digo, orar e vigiar os pensamentos, né? O tempo todo, né? Cuide dos teus pensamentos, né? Porque os teus pensamentos vão fazer com que tu sinta coisas, né? Que tu te sinta mal ou bem.
que tu dispare hormônios bons ou não, né? E se tu disparar um monte de hormônios ruins na questão da gestão emocional, é claro que tu não vai conseguir Não tem como, né? dar ao outro uma condição melhor, porque tu não tá numa condição. Assim, tu já tá infectado. Já o que tá tu vai infectado. fazer? E tu sabe que eu tava... Não, vai lá. O pensamento é a origem. É a origem. Se tu pensou o que não deve, você vai falar o que não deve, tu vai fazer o que não deve. Além disso, os espíritos acreditam que a nossa vibração, a nossa maneira de ser, depende muito. Deus nos esqueceu. Não é que ele te esqueceu. Você criou um ambiente tão negativo perto Eu que me desconectei. que eles não conseguem se ajudar. Sabe que eu estava, enquanto a gente pesquisava sobre o assunto, eu vi um livro que é da autora Marisa Bárbara, que é Comunicação Consciente. E tem um trecho que tu pontuou justamente agora, que eu queria falar, que é o seguinte. Ela cita lá assim: o número de profissionais que dependem da comunicação oral vem aumentando em todas as organizações. Há cada vez mais exigências de trabalho mental, com grande influência das habilidades de comunicação necessárias nos relacionamentos interpessoais. Então, o que tu falou realmente cai... como é que eu vou interagir com alguém se o meu pensamento ele tá lá deletério, negativo, eu tô olhando com os olhos, eu quero mais que se dane, esse é o meu pensamento. E eu digo, concordo. E eu acho que além dos pensamentos, é a tua habilidade de lidar com as tuas emoções diante da situação. Por exemplo, assim, vamos supor, deu um problema na empresa, tu é cobrado, a gente sempre fica mais nervoso, às vezes tu é cobrado por algo que tu talvez não tivesse tanto controle. E como é que tu vai lidar com a tua emoção pra tu te comunicar de uma forma assim que não, né? Que a gente às vezes não exploda, não... Então, eu acho que essa questão da inteligência emocional é uma coisa que eu acho que, assim, é algo que a gente tem muito o que aprender também. Por isso que eu falei que a comunicação e a inteligência emocional, que tu comentou, é uma coisa que anda junto, porque não tem como Esse livro, separar. inclusive, da comunicação consciente, é um dos livros melhores que eu já li. Da Mara Belal, que é uma fonoaudióloga, e a Marisa. Sim, E a Mara Belal foi uma grande mestre para mim. Então ela tem uma amplitude maravilhosa. Nossa. A Marisa também. Então ele é um livro muito bom, ele é um livro de 2020, um livro bastante atual também, onde elas trazem coisas muito importantes, inclusive no livro Scarf elas trazem um dos primeiros capítulos que no interessante. livro. Podemos até inclusive colocar, né, esse livro, depois vamos falar com o Jacques para colocar no site. Existem dois livros muito interessantes nos últimos tempos, o Comunicação Consciente e Conversas Difíceis, do Bruce Petto. É um livro também bem interessante esse, para quem quer aprofundar um pouquinho mais o seu olhar sobre o aspecto de comunicação. São dois livros que eu indicaria assim muito. Eles são livros muito atuais, eles trazem muitas questões bem atuais do processo de comunicação e traz a comunicação de uma forma diferente, porque a comunicação, as pessoas ficam muito nessa questão, existe um emissor, existe uma mensagem, existe um receptor. Sim. Ok, isso é o básico, né? Isso é o básico. Ok, mas nesse universo aí existem tantas outras coisas, porque o processo de comunicação, na verdade, não é só o emissor, o receptor e a mensagem. O processo de comunicação é o que eu penso e sinto e não digo. Boa. Ou digo, o que o outro pensa e sente e não diz, e o que verdadeiramente nós pensamos e sentimos. Então, existe uma outra estrutura nesse processo de comunicação, que ela é muito mais aprofundada do que emissor, receptor, mensagem, né? Então, assim, básica, né? Nesse processo existem muito mais coisas para se pensar. Mas isso que tu disse da inteligência emocional, a comunicação, e a gente precisa entender que na nossa inteligência emocional existem muitas memórias. Então, o processo de comunicação, por exemplo, de uma família que às vezes foi uma criação às vezes muito rígida, muito intensa, a pessoa apanhou muito, ela foi muito de castigo. Se ela falasse, ela, por exemplo, apanhava ou qualquer coisa desse gênero, foi para a escola, passou tanta coisa, né? Criaram barreiras. Então, a gente precisa entender, nos 5 elementos que eu falei do processo de comunicação, que conforme como tu vai te expressar, tu vai ativar memórias do outro. Então, por exemplo, se eu falar em tom mais alto,
Na maioria das pessoas, o que vem na mente das pessoas é assim, nem meu pai e minha mãe falavam comigo assim, não vai ser tu que vai falar. Verdade. Né? É isso que vem no automático. Quando fala o É nome inteiro da automático. gente. Me chamam pelo nome inteiro. Nossa. Isso existem memórias. O Augusto Cury fala que o nosso cérebro é como se fosse um topógrafo. Ele vai deixando muitas memórias. Então, por exemplo, o tom de voz é uma coisa que ativa muito as pessoas, porque toda vez que nós somos repreendidos, não foi num tom de voz assim bom, Sim, foi num negócio mais forte. A questão da fisionomia, uma fisionomia muito fechada, nós vamos ativar memórias. O tipo de gesto, né? O dedo, eu disse, nem cachorro e gato gostam de dedo na cara, né? Imagina o ser humano. Verdade. Né? Então, o gesto é uma coisa que pega as pessoas. Então, todos esses elementos que eu falei, eles vão ativar a memória no outro. Se eles ativarem a memória do outro desagradável, o outro vai disparar cortisol e adrenalina. E a reação. Né? E vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Então, assim, eu sempre digo, eu gosto muito dessa frase. Quem tu convida para vir para conversa? Cuidado. Né? Se tu convidar o consciente do outro, se tu convidar o colaborativo do outro... E depois que tu convidou, aguenta, né, meu? Aguenta, né? É você que tirou ele. Agora que inventou, né? Agora que tu convidou ele para vir para conversa, ele veio. Sabe Então, que tu colocasse cuidado. uma situação... Essa semana minha esposa, ela acompanha uma psicóloga, né? Eu tava olhando uma palestra dela, não me lembro o nome dela, e ela falou uma coisa muito interessante, que essa psicóloga diz que nós temos que tratar os nossos filhos, quando quebram algo, como visita. Ou seja, quando uma visita derruba uma xícara e quebra, você diz, não tem problema, Tá tudo bem. tranquilo. Quando é o filho da gente que quebra, toma um esporro, leva uma mijar, apanha, né? Então, eles que a questão da educação, essa psicóloga fala que nós temos que tratar, quando acontece algo assim, como visita. Tá, tudo bem, quebrou, não faz mal, né? Não foi de propósito. Não foi de propósito. Né? Por quê? Porque gera um trauma, como tu falou, para o futuro, que pode vir um gatilho lá na frente. Eu me lembrei isso. Vai falar algo mais ríspido, com um tom de voz, tu remete àquela história. Aquela história, né? São os gatilhos. E Né? o valor, né? É uma xícara. É uma xícara, não é? Mas aí ela vai arrumar uma desculpa. Mas eu não vou arrumar mais igual a essa. mas aí é como a mulher falou, quem que tu, depois lá na frente, quem que tu convida pra conversa? Dependendo a chamada do tom de da voz. chamada. Né? E depois, assim, uma coisa que hoje os pais às vezes me perguntam, mas Mirelle, como é que a gente faz essa matemática, né? Assim, não é uma coisa simples, não é fácil. Hoje são os pensamentos, a diferença de pensamentos, enfim. Então, eu só sempre digo, não confunde a questão do limite, né, com a questão do diálogo. Sim, o limite, toda criança e todo adolescente vai precisar disso. E o que nós estamos nos confundindo hoje é isso. Que não tem limites. Isso. Daí tu não tem o limite e tu não sabe conversar. Então, quem sabe tu começa a dar o limite e aprende a conversar. Né? Então eu acho que é sempre uma matemática boa. Essa questão desses tempos modernos que nós vivemos, e aqui a gente sempre traz alguns assuntos polêmicos, né? A gente polemiza alguns, né? E essa questão desses tempos modernos, a gente já conversou, né? Qual é o limite? Né? Tudo pode? Realmente? Teremos problemas, enfim, né? A sociedade alavanca situações. Como a gente lida com isso agora, né? Então a gente trouxe aqui vários terapeutas que ensinaram né? Técnicas, enfim, mas são todos os gatilhos que alguns a gente conotou que são assim, bom, foi deixado à vontade lá no passado. Resolve como agora? Como tu bem colocou agora. Como é que resolve agora? E toda criança, todo adolescente pede limite. Então, são coisas diferentes. O limite não precisa ser dado com diálogos agressivos. Com violência. Nem com falta de diálogo. Não é isso, não é a falta de diálogo e nem o diálogo agressivo. Então, a gente precisa, quem tem filhos pequenos em casa, precisam pensar sobre isso. O que a gente está ensinando sobre o diálogo. Porque se eu não aprendi ali, talvez eu tenha muita dificuldade na minha fase adulta para conseguir aprender isso. Vai ser algo muitas vezes trabalhoso. E se eu ainda não colocar foco para aprender... Nossa, pior ainda. Porque o processo de comunicação, hoje, ele está sendo bastante procurado. Mas, antigamente, era uma competência, assim, eu falo, outro escuta, outro fala, eu escuto. Não precisa a gente fazer um aperfeiçoamento. E, meu Deus, né? Pra quê? Hoje... Aí agora a gente está correndo atrás. E aí você vê quem sabe se comunicar, me corrija se eu estiver errado, quem sabe se comunicar, tem postura, se
se diferencia no mercado de trabalho, resolve problemas internos na sua empresa, na vida social. Né? Então, hashtag fica a dica, esse é o caminho. Esse é o né? caminho. Por isso que esse assunto, quando eu ouvi os meus colegas, né, a gente ouviu o que eu comunico quando eu comunico. Né? Então, num primeiro momento, né, mas é muito importante. A gente meio que não entendeu, mas peraí, quando tu vai Mas analisar... o nosso relacionamento está baseado na comunicação. Exato, né? A nossa vida está aí. E como é que a gente não dá importância pra isso, Nossa. né? Se você vacilar aí, você estraga tudo. Mas quantas vezes que a gente estragou as coisas ali, né? Por não falar direito. Eu sempre digo que uma palavra dita jamais retirada. Ela não é retirada, né? Ela não é retirada. Portanto, tu cuidar da forma e do momento é muito importante. Tu precisa trabalhar não no automático no processo de comunicação. Tu precisa estar consciente o tempo todo daquilo que tu está falando, da forma como tu está falando, do jeito que tu está construindo, até que isso se torne mais automático, porque uma pessoa que cuida desse processo, começa a colocar isso no seu radar de uma maneira mais, assim, com mais ênfase e foco, com o tempo, ela não vai precisar pensar tanto. Porque a comunicação dela já ficou uma comunicação polida. No automático, se torna já torna uma habilidade. uma habilidade. Então, mesmo nas situações mais conflituosas, mais difíceis, essa pessoa vai ter uma habilidade de conseguir contornar, de conseguir mediar, de conseguir trazer luz para essa conversa, porque isso já está muito no automático. Mas eu levo um tempo. A comunicação é treino. Mas eu acho que muita coisa errada acontece pelo improviso, de responder logo o que a pessoa disse. E às vezes Ele eu tem tempo para pensar. indignado com a Não precisa situação. responder logo. Mas como ele comentou, é questão de demora, é treino, né? É capacitar, respira, vai lá e tu vai aprendendo, vai errar uma vez, mas até que a gente vai chegar no momento que vai aprender também, se importar na questão da... Posso, assim, mudar um pouquinho Por o favor. foco? Porque Vai lá. quando eu vi as chamadas, né? Eu vou falar agora uma situação que eu passei, tá? Eu tinha, minha madrasta, ela sempre falou que meu não verbal sempre falava muito mais do que o meu verbal. E aí, na minha psicóloga, eu comentei isso com ela, né? E aí, eu descobri que eu, às vezes, contando uma história, às vezes, assim, que, vamos supor, eu caí na rua. Eu ficava vermelha contando. E eu não me dava conta que eu ficava vermelha. E aí eu comecei a trabalhar isso na psicóloga pra eu, assim, conseguir limitar mais o meu não verbal. Porque eu sempre, vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que eu faço muita careta mesmo. Conforme eu vou falando, vou fazendo careta. E aí, as minhas fotos de criança são todas assim, todas com careta. E aí eu comecei a observar essa questão do não verbal. Mas não sou a melhor pessoa, assim, né? Mas olha como que é. Eu não sabia disso. Eu não me dava conta. Tava no automático? Não, eu não senti. Eu falei pra minha psicóloga, mas olha, eu não sinto nem o calor das bochechas. Como é que eu tô vermelha? Olha só. Sabe? E ela, não, tu conta e tu tem essas reações. Olha como que é complicado, né? A gente não se dá conta da mensagem que a gente tá passando, acho que porque a gente não se vê. E aí eu comecei a entender, assim, algumas situações que eu passava, que talvez era por mais conta do meu não verbal do que o Mas meu verbal. aí eu vou puxar um outro assunto, que a gente vai lá, viaja, sabe? Nós temos um colega aqui que não está aqui hoje, que é o Renato, né? Trabalhou muitos anos na Polícia Civil. Que não tem não verbal nenhum, Não né? tem não verbal nenhum. Abraço, Renato. A gente se ama. E ele, a gente ama. Aí, na maioria dos interrogatórios, ele contava pra nós, né? Não precisava nem passar pelo detector de mentiras. Ai, eu estaria ferrada. Porque o não verbal aparecia na hora. Né? Então eles deixavam uma pessoa, ele conta uma pessoa lá, uma meia horinha lá na salinha, e era só olhar para ele, mentiu, tá lá. Ó. E aí, mas como, Renato? Não, ele escreve no corpo. Eu me lembro ele contando, que é o teu caso, né? Transparecia um vermelho que tu nem nota. Ele lia os pensamentos. Não, a gente ficava assistindo e a mentira aparecia escrito no corpo. Então, olha que interessante essa questão do não verbal, né? O não verbal é
muito forte nas pessoas. Muito, muito, muito intenso nas pessoas. E eu tenho um livro, inclusive, do FBI, que se tu ler a forma como eles observavam tudo, eles são muito especialistas em olhar esse tipo de situação. Então, o não verbal, as microexpressões faciais, a forma como a pessoa fica, a forma como cruza os braços, faz com o corpo, tu consegue detectar muitas coisas. E o não verbal da gente precisa conversar com o objetivo que tu tem inspiracional de comunicação. Teu verdadeiro. E o que tu quer mesmo, né? Então, assim, no momento em que eu quero passar uma pessoa confiante, segura, eu quero passar uma pessoa de fácil acesso, eu quero parecer, né, uma pessoa flexível. Acho que talvez ser mais genuíno, né? Mas aí tu quer isso pra ti. Então pensa, eu faço muitas pessoas pensarem. O que tu quer pra ti, ninguém tem que questionar. Ok, tu quer isso pra ti, é importante pra ti, então ajusta o teu verbal e ajusta o teu não verbal. Essa semana mesmo, eu fazendo um trabalho, uma pessoa disse pra mim, eu me vejo muito comunicativo. E quando essa pessoa chegou no treinamento, uma pessoa com um não verbal extremamente fechado. Jamais eu diria que essa pessoa era comunicativa. Então eu fiquei pensando na hora, será que ela está conseguindo, essa pessoa, né, está conseguindo se enxergar? Sim, ela é assim mesmo, não é? Pelo que eu fui observando, parecia pelo jeito e pela forma não. Então depois nós fizemos muitos vídeos, muitas gravações para eles poderem se ver, né? Então eu sempre dizia, fizemos essa atividade agora, tu fez essa gravação, te olha para o que tu colocou como objetivo de imagem para ti, de comunicação, e olha para o teu vídeo, né? Para ver se tu conseguiu realmente, de fato, passar aquilo que tu estás querendo. Então, as pessoas daí falavam muito, nossa, eu não consigo passar nunca o que eu tô querendo aqui, na forma como eu tô comunicando o verbal e o não verbal. É porque a gente não se vê, eu não me via, então pra mim tá tudo tranquilo. Quando numa reunião a gente diz eu nem falei nada, não precisou, né? Porque a tua cara, o teu rosto, o que tu expressou, então é melhor até expressar, às vezes, um pensamento de incômodo. Olha, pessoal, eu tô incomodado com esse assunto, isso mexeu comigo, eu gostaria de trazer o meu sentimento aqui. É melhor, às vezes, tu dizer isto do que tentar ocultar. Tentar ocultar uma cara que dá uma pressão em todo mundo. E eu sempre digo, o que tu não falou e o teu rosto falou, as pessoas vão fantasiar. E às vezes elas vão olhar pra ti e elas vão pensar 10 vezes pior do que tu realmente tá pensando e sentindo. Até hoje acontece Mas aquele que não fala nada é um problema. Porque você não sabe se você está concordando de tudo, ele não está concordando com nada, né? É melhor que traga alguma coisa, né? A ideia dele, a opinião dele deve ser exposta. Deve ser exposta. Sabe que eu estava olhando aqui com a Cris aqui, é uma das coisas que veio quando tu estava falando, lembra quando preenchi os currículos e tal, né? E eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, o pessoal coloque uma qualidade, né? E um defeito. Qual que era o defeito que você não verbal. Sou perfeccionista. Por favor. Mas sabe que às vezes isso que tu falou daquilo que essa gente não fala, as pessoas imaginam, isso ainda acontece comigo, porque às vezes eu tô lá assim mais quietinha, eu tô incomodada com alguma coisa, aí por exemplo o Dani, o que aconteceu? Você tá assim? Eu disse, não, tô pensando aqui num negócio, às vezes não tem nada a ver com o negócio, mas eu fecho a cara assim e ele pergunta, mas o que eu fiz? Não, nem é contigo, eu tô, sabe? E aí, isso, mas assim, eu já expresso no rosto o que eu tô pensando. E às vezes não tem nada a ver com o momento ali. Mas é como a Miriam falou daqui a pouco, não sendo honesto contigo, tu vai deixar que a minha imaginação fale por ti, eu vou pensar 10 vezes. Isso que dá problema. Mas por isso que a gente não rotula. Eu falo muito sobre isso. Não rotule as pessoas. Então, se eu olho, né, olho pro Roselino e penso, eu acho que ele está incomodado. Com essa cara de bravo. Eu não tenho que achar nada, eu tenho que perguntar, Roselino. O teu rosto, a tua expressão, me parece que agora o que eu disse para ti foi difícil. Tu quer colocar o que tu sentiu com essa minha fala agora? Tu gostaria de colocar o que tu pensa? Porque me deu uma sensação de que tu ficou incomodado. Pode ser só uma percepção.
Então, percepção a gente não compra como uma verdade. Perfeito. É uma então, percepção. é uma percepção. Então, eu teria que validar com o Roselino. É realmente isso? É realmente Mas, isso. na verdade, nós temos uma mania de julgar as pessoas. Mas mas é por isso que a não gente sabe valida, o que né? a pessoa tá passando. Às vezes ela tá nos perrengues lá. Mas tu não nada questiona a ver. perguntando, realmente é isso, É isso, né? Então, é isso. Não, A gente já compra como verdade. Porque aqui, ó, continuando, né, a percepção que ela fala aqui, né, ela diz o seguinte: comunicação consciente, né, nele nós fazemos um convite para a pessoa refletir, né, sobre o que está fazendo bem ao identificar e o que pode ser melhorado na sua comunicação profissional. Então é esse convite, ó, vamos fazer alguma coisa junto? É realmente isso, né? Eu pensei até botar uns botox pra ficar mais dura. Não Não, mexer. eu tô de boa, porque realmente, eu não sei, eu volto a bater na questão cultural, né? A gente, com a expressão facial, né, da nossa região, a gente sempre transmite aquela afeição de eu tô mal o dia todo, porque aquela... Sim, carrancudo. Carrancudo. Então, como é que eu consigo identificar se a pessoa está com problema ou não? Eu faço um pré-julgamento, né? Infelizmente, né? Porque se você olhar alguém sorridente, feliz, andando na empresa, qual é a primeira coisa que... Ih, tá com problema, tá doente. Tá louco? Tá doido. O que tem, cara, né? Enfim, então por quê? É muito ainda cultural e ainda não se trabalhou essa questão da comunicação facial, da interpessoal, né? O nosso eu, então é muito latente. E é então interessante, né? Porque se tu ficar com o rosto fechado o dia todo, perceba como é que tu vai acabar teu dia. Né? Se tu Exato, passar com o rosto mais preocupado, fechado, sisudo e etc. Eu sempre digo para as pessoas, percebam como tu passa o teu dia, como é que tu vai acabar teu dia. Um rosto que a gente fica assim, ó, com uma expressão mais leve, com um sorriso um pouco melhor nos olhos, enfim, um rosto que a gente sente, né? Quando tu tá assim, tu sente o peso da tua musculatura. E quando tu faz assim, né? Tu sente que o rosto tá mais leve. Nós contadores, a gente só com a tela do computador normalmente. É difícil, tá, mas né? aí eu te encontro na rua, tu tá com a mesma expressão daí. Né? Mas eu sempre digo, cuidem disso. É algo tão sutil e tão significativo. Porque eu posso estar olhando para o computador de um jeito mais leve. Né? Posso estar fazendo isso. Eu não preciso ficar assim. Né? Mas sabe que a gente conversou aqui outro dia, não me lembro o assunto. Se você andar nas ruas da nossa cidade, você olha o semblante das pessoas. Nossa, é um ar de brabeza, né? E o pior, foi comentado naquele dia aqui, se a gente passar por uma pessoa e disser bom dia, ela se assusta. Já se assusta. Vai assaltar. Vai oferecer alguma coisa. O que tá vendendo o que mesmo? Essa gentileza, esse aspecto mais leve no aspecto de comunicação. Mas aí eu acho que entra muito com aquilo que tu falou da consciência. Das escolhas que a pessoa faz na vida dela, sabe? Porque eu tenho a opção de ficar assim, sisudo e terminar meu dia todo rígido, duro, né? Aquela coisa assim, mal-humorado e que ninguém vai querer por perto, ou eu posso terminar meu dia assim, mais tranquilo. Foi cansado, foi puxado, mas são questão de escolhas, né? Eu posso terminar cansada bem ou terminar cansada chata. Eu acho que a grande verdade da nossa vida, da nossa história, é que nós nunca nos preocupamos com isso. Exatamente. Por isso que esse tema é um tema tão novo, né? Me corrija se eu estiver errado. É novo esse tema para a gente trabalhar ele. Eu acho que agora ele está vindo mais à tona. Ele não é novo, né? Porque a Não. comunicação é dos primórdios. não. Ele não é nada novo. Mas eu acho que agora veio mais à tona, então. As pessoas estão se dando mais valorizado. mais valorizado, estão olhando mais para isso, né? E de repente é um assunto que a gente pode desmiuçar mais. Sim. Né? Nossa, tem tanta coisa para falar sobre isso. Mais focar mais na questão corporativa, falar mais perfeito. na questão familiar, sabe? Exatamente. Eu acho que a sociedade no todo. Mas eu iria gostar muito, assim, da gente trazer esse... Eu acho que então nós vamos fazer o seguinte, porque olha só, nosso programa está chegando ao final. Nossa, sim! Aqui o tempo voa. Nós vamos deixar aqui pré-marcado uma segunda visita, pode ser? Para te vir aqui o assunto, eu acho que ele vai mais uns 2, 3 programas, é bem interessante falar sobre isso. Como a Cris falou, daqui a pouco pontuar a família, porque essas dicas eu achei tão interessantes e importantes,
para, por exemplo, assim, pessoas para aprenderem a se portar numa entrevista de emprego. Sim. Nossa, eu achei tão válido isso, né? Porque a gente vê tantas pessoas tão despreparadas, né? Eu acho que, e também a comunicação na família. O meu irmão é psicólogo especialista na área de luto e atende, Olha que e atende muitas famílias, e atende muitas crianças, e a gente conversa muito. Ele é uma rica de uma criatura com um coração gigante e com abraço. Um aprendizado muito forte, e ele vem falando também muito sobre isso, sobre essa dificuldade, né? Então a área da psicologia trazendo muito forte essa dificuldade do diálogo, né? Sim. Então sim, eu acho que o tema da comunicação na família, o tema da comunicação no corporativo, o tema são temas sempre e as conversas difíceis, os conflitos, como a gente dialoga nos conflitos, quais são os temas mais importantes do conflito, porque existem muitas coisas nas conversas difíceis, existem muitos pontos dentro, muitos elementos dentro da comunicação mais relacional e dentro da administração de conflitos. Então, assim, é um tema vasto que, nossa, a gente conversaria horas e horas e horas e teriam muitos aspectos. Mas eu acho que hoje a gente já consegue deixar com aqui... certeza, né, não ficou... Foi bom. Uma mensagem pro... Muito boa. Quando passa muito rápido, a gente sabe que o negócio foi bom. Que o negócio foi bom. Mirelle, nós vamos pedir para te deixar o nosso telefone, o teu telefone, que vai ficar no site lá. Aí depois a gente vai colocar, um dos nossos web ouvintes depois vão lá, as tuas dicas, né? Enfim, agradecemos a tua visita, muito obrigado por ter vindo aqui nessa noite de hoje, agradecemos de coração, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, foi um bate-papo muito gostoso. Que bom. Eu queria também deixar uma boa noite para todo mundo que comentou aqui. Para vocês terem noção, tem um pessoal, Alexandre Garcia, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganada, ele conhece, né? Mato Grosso do Sul. Eu lembro que semana passada ele estava aqui com a gente também. E muito boa noite, muito obrigada para todo mundo que comentou. Fantástico. E esperamos na próxima terça. É assim. Sendo assim, chegamos ao final de mais um programa Aprendizes. E agradecemos a Deus Pai Todo-Poderoso por essa divina e maravilhosa oportunidade, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco nessa noite de hoje. Aos nossos web ouvintes, muito obrigado pela participação, carinho. A todos desejamos uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Muito boa noite. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Muito boa noite. Uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Nessa noite de hoje. Aos nossos web ouvintes, muito obrigado pela participação, carinho. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.